santificação. Santificação, ele é o quê? É o processo de você estar separado, de você ser exclusivo para o Senhor. Só que essa exclusividade não é só na questão do espírito, mas sim do espírito, da alma e do corpo. Então, a santificação é o processo de você se separar, se preparar para o Senhor. Só que vamos começar do início, onde tudo começou. Abram Gênesis 1, 27. Que diz assim. Ô, Alisson, coloca para mim nessa versão aí que eu acho melhor. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Então, quando Deus ele foi criar o espírito, não havia matéria, não havia elemento. E o que Deus faz? Deus ele retira dele. Deus ele é a matéria para criar o espírito. Então, o espírito ele foi criado de Deus. Deus tirou dele e deu forma para o espírito. Então, tudo que for tratado em Gênesis capítulo 1 vai estar falando o quê? Do espiritual. Agora vamos para Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós vemos que Deus ele cria o espírito, tirando dele a matéria-prima dele, e ele cria, já em Gênesis 2, vai falar do físico, ele cria o corpo do homem. Da onde? Do pó da terra. Então aqui. Só que precisava do quê? Desse homem ter vida. E o que Deus faz? Ele sopra sobre ele. E o homem passa a ser alma vivente. Então o que acontece? Acontece uma junção do espírito com o corpo, nasce uma alma. Amém? Até aqui está tudo certo? Estão entendendo? Se tiver dúvida, gente, levanta a mão, porque precisa entender isso aqui. Então, assim, Deus cria o espírito, a alma e o corpo. Todos os três, cada um tem a sua função. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu vou passar vários versículos aqui, e aí vocês estudem em casa. Não vai dar tempo da gente estar vendo tudo, mas eu quero que vocês estudem em casa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 ao 31. Que diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Tessalonicenses 4, versículo do 1 ao 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Próximo. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus.
Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vou passar esses aqui, mas aí vocês podem ler em casa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 17. Hebreus, capítulo 12, 14 a 16. E 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 3. Todos anotaram? Então, abram agora em 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como a gente querer santificar somente o espírito e esquecer da alma e esquecer do corpo. Então é um conjunto. Quando eu mergulho na palavra do Senhor, automaticamente o meu espírito ele recebe a santificação. Essa santificação desce para minha alma e manifesta no meu corpo. Então, para o nosso espírito, quando nós morrermos, o nosso espírito, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para Deus. O meu corpo, ele vai ficar em decomposição. Mas e a minha alma? Para onde que a minha alma vai? Tem dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Além de nós recebermos um corpo, um novo corpo, independente. Eu recebo um novo corpo e posso ir para o inferno. Eu recebo um novo corpo e eu vou para o céu. Então a alma é responsabilidade de quem? Diga, minha. A alma é nossa responsabilidade. Deus ele não tem responsabilidade com a nossa alma. Porque nós, em outro tempo, estávamos o quê? Mortos. Devido à porta do pecado, o que aconteceu com o nosso espírito? Ele morreu. Devido à queda do homem. Aí vem Jesus, e sopra novamente vida ao nosso espírito. Então, a parte que convinha a Deus foi feita. Mas a alma não. A alma é responsabilidade nossa. É a gente que vai decidir qual é o caminho que eu quero colocar minha alma. Se eu quero colocar minha alma no caminho do inferno ou no caminho do céu. Porque essa transformação não depende de Deus, mas depende de mim. Depende do quanto eu vou mergulhar na palavra do Senhor. Amém? Então, repita comigo. Para o meu espírito, Deus providenciou salvação.
para o meu corpo, decomposição. E para a minha alma, a responsabilidade é minha. Amém. Então, agora a gente vai ver quem é o nosso corpo. Estou lá na página 28. Quem é o nosso corpo? O nosso corpo é o visível, aquilo que nós vemos. E o que compõe o nosso corpo? Os 5 sentidos. É simples. A visão, olfato, audição, tato e paladar. O meu corpo é composto disso. É o meu corpo que faz com que eu ando, é o meu corpo que faz com que eu vejo, é o meu corpo que faz com que eu pego, é aquilo que é visível. Então, essa é a função do nosso corpo. Se E a nossa alma? A nossa alma, ela é nada mais do que a nossa personalidade. Aquilo que nós somos. Aquilo que nós adquirimos com o tempo. Isso é a nossa alma. Então, a nossa alma, ela vai envolver a mente, vontade, emoções e a consciência. Tudo isso faz parte da nossa alma. Que tudo isso aponta para nossa personalidade. Amém? E o nosso espírito? O nosso espírito é a intuição, a consciência e a comunhão. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou salva. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou salva. É simples assim. Se eu tenho o Espírito Santo, a minha conexão está online com o Pai. Se eu não tenho o Espírito Santo, não tem conexão. Não existe conexão. E o que nós precisamos entender? Que tudo isso é muito importante, porque nós precisamos discernir aquilo que atua em nós. Nós precisamos discernir as nossas ações, nós precisamos discernir, nossa, mas por que eu sou agressiva? Nossa, por que eu falo dessa maneira? Porque eu creio que quando Deus, ele nos fez perfeitos. Mas com a queda do homem, abriu-se uma lacuna. Foi aberta uma lacuna. E ali a nossa alma, ela passou o quê? A ter, como que eu posso falar? A ter vários fragmentos quebrados dela. Então, às vezes, eu vou tentar com a Solange para conversar, ela vai ver que, Ana, a sua fala é muito áspera, o que está acontecendo? Porque o nosso corpo só vai manifestar aquilo que está dentro de nós. O versículo bíblico fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que o nosso coração está cheio? Aquilo que vai ser manifestado no nosso corpo. Deus, ele fala conosco no Espírito. Recebemos a mensagem do Senhor. Só que se a nossa alma tiver alguma rachadura, se a nossa alma tiver alguma deficiência, essa mensagem que o Senhor nos libera não vai ser uma mensagem clara. Por quê? Vai ser uma mensagem distorcida. Isso me faz lembrar, logo que eu me converti, o local que eu me converti, as palavras eram tudo muito duras, sabe? Eu falava, meu Deus, mas por que uma pregação tão amarga? Por que falar de um Deus que se você não se posicionar, Deus vai te matar, Deus vai te ceiçar, Deus vai tocar? Eu falava, mas espera lá, será que a morte de Cristo não foi suficiente? Deus ele vai ter que fazer para eu poder ir? Não, eu falava, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Deus ele é amor? Ele é amor. Ele é justiça? Ele também é justiça. Mas ele não precisa agir como. Porque se você sair, Deus vai te matar. Não, pera lá. A Bíblia não me fala isso. A Bíblia me fala de um Deus que me dá vida. E vida em abundância. Então, assim, eu questionava muito, meu Deus, mas por que essas palavras amargas? Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? E lendo essa palavra, eu falei, meu Deus. Então, assim, é muito sério. A nossa alma, ela tem que estar em equilíbrio. As nossas emoções, ela tem que estar em equilíbrio. Porque senão a gente não vai conseguir liberar uma mensagem clara. Mas vai chegar o quê? Confusão. Ai, mas será que realmente, né? Assim, eu não senti que foi Deus que falou. Nossa, mas que mensagem confusa. Que palavra confusa.
E a Bíblia fala o quê? Que Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, as nossas emoções, elas têm que estar o quê? Alinhadas. Ela tem que estar equilibrada. Ela tem que estar santificada. A nossa alma, ela precisa, sabe, estar nesse processo de santificação. Eu até coloquei aqui, ó. Muitas vezes, nós não conseguimos ser constantes na presença do Senhor, porque algo em nós precisa de cura, ou está sob ataque. Então, é responsabilidade nossa buscar o conhecimento. Se eu estou doente, eu vou procurar quem? O médico. Eu não vou no açougue. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico, eu vou ouvir o diagnóstico do médico. Então, às vezes, a gente não consegue ser constante na nossa caminhada, por quê? Porque a nossa alma está tão fragmentada, a nossa alma está tão machucada, a nossa alma está tão doente, que a gente fala, não, hoje eu vou ficar em casa. Não, hoje eu não vou ler Bíblia. Não, hoje eu não vou orar. Ai, estou enfadada. E aí o teu espírito está lá, vamos. Aquele pedacinho de alma que está ali intacto, vamos, eu te ajudo. Vamos, eu te ajudo. Mas não, a gente está tão arrebentado, fala, não, eu vou ficar em casa. Eu vou descansar em casa. E aí a gente não consegue ser constante na presença do Senhor. A gente não consegue ter firmeza na presença do Senhor. Então, é de suma importância a gente entender a função do espírito, a função da alma e a função do corpo. Porque quando a gente entende a função desses três, a gente consegue chegar num diagnóstico. Foi como a Renata estava falando. Tem coisas que não foi a gente que fez, mas tem coisas que recaem sobre nós. E se eu entendo essas coisas, opa, peraí, então eu vou arrancar pela raiz. Mas se eu não entendo, se fica aquela confusão, ai, será que é coisa do espírito? Será que é... Aí, sabe, a gente acaba o quê? Entrando em mais confusão ainda. Mas se eu tenho discernimento, que a minha ação parte da minha alma, que as minhas atitudes partem da minha alma, opa, peraí, vou sentar aqui e vou começar a buscar em Deus o porquê. Por que eu sou nervosa? Por que eu sou estressada? Por que eu sou agressiva? Por que eu abro a boca e vou falando um monte de bobeira? Por que eu não consigo romper nessa área? Por que eu não consigo ter amizades fortalecidas no Senhor? Por que eu não consigo ter amizades de aliança? Por quê? Tem algo errado comigo. E aí a gente vai, Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás, eu era muito agressiva na minha sala. Muito agressiva. E um dia eu fui num churrasco. E a gente estava sentada ali, conversando, e uma amiga minha falou alguma coisa. E aí eu peguei e rebati na hora. Ela falou assim, Ana, por que você é agressiva na sua fala? Por que você fala áspera, bruta desse jeito? E eu fui para rebater de novo, eu me calei. Falei, verdade, né? E fiquei ali. Aí fui para dentro do meu quarto, para me rasgar. Senhor, é assim que as pessoas me veem? Bruta, agressiva, ignorante? Que tipo de caráter eu estou manifestando na minha vida? Quem sou eu diante das pessoas? Como sou vista pelas pessoas? E eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Muda a minha sala. Me transforma, Pai, porque eu quero que as pessoas, ao sentarem comigo, sintam prazer em me ouvir. E não, ai meu Deus, o que vai vir dali? Ai, o que vai vir dali? Ai, qual que é a espadada que vai vir dali? Não. A gente sabe, esses dias o AP estava ministrando, eu e o Maneiro até fomos comentando para Ariquemes. Ai, não tô nem aí o que falam de mim, o que pensam de mim. Ah, não tô nem aí, Deus me conhece. Opa, pera lá. Realmente Deus te conhece. Mas e o seu testemunho? O seu testemunho precisa ser positivo para a sociedade. O seu testemunho precisa ser positivo por onde você passa. Porque ninguém vai querer andar com uma pessoa que fala mal, que murmura, que xinga, que grita. Ninguém quer andar com esse tipo de pessoa. Mas as pessoas, elas querem andar com quem? Com quem ora, com quem é ativa na igreja, com quem se move, com quem está o quê? Em movimento. Por quê? Porque o reino é movimento.
E quando a gente vê essas debilidades na nossa alma e reconhece e aceita o tratamento, gente, eu às vezes fico imaginando, Deus é o primeiro a falar, ô Glória, vem meu filho, que eu tenho bálsamo para as suas feridas. Vem que eu posso te ajudar. Mas quando eu acho que eu consigo vencer tudo sozinha, opa, peraí. Aí já entra o quê? O orgulho. E o orgulho é uma das coisas que nos inabilita de sermos usados pelo Espírito Santo. Então é muito sério. Alisson, pode passar. Pode passar mais um. Isso. O Rê, queria água. Vou para 30. Como eu falei, né? Vamos falar agora das funções do espírito, da alma e do corpo. Então, no Espírito Santo, no meu espírito, então no meu espírito, entendam, irmãs, no nosso espírito vai manifestar o quê? Os dons. Espírito, dons. A palavra fala que nós não podemos receber nada se do céu não nos for dado. Então, se eu tenho o Espírito Santo, logo o Senhor ele vai nos presentear com dons. Então, no Espírito, é os dons. Então, temos a intuição. O que seria a intuição? A intuição é conhecer algo sem a interferência da sua mente. Mente natural, né? Mente da alma. Então, a intuição é o quê? É conhecer algo sem a interferência da minha mente. Isso é a intuição. Obrigada, irmã Neide. Ou nós também chamamos o quê? Impressão no espírito. Vamos supor que o Guilherme está aqui no culto e o Senhor fala algo ao espírito dele. Gera uma impressão no espírito dele. Algo que a mente humana dele não conhece. Duas coisas vão acontecer. Ou ele se permite ser impulsionado no espírito e chegar até a Solange e entregar aquilo que Deus tem para a vida dela, ou simplesmente ele vai se acovardar. Não, não é de Deus. Não é Deus que está falando comigo. É loucura da minha cabeça. Sai, demônio. Duas coisas acontecem. Ou o impulso ou o constrangimento. Você simplesmente se constrange, se comprime e não vai até a pessoa para liberar aquilo que Deus tem para fazer. Exemplo, quando eu morava em Cerejeiras, a gente fez casa de paz. E fomos para essa casa de paz e eu cheguei na casa de paz, o Espírito falava assim para mim, orar no quarto dela. Tem algo dentro do quarto. Eu falava, meu Deus, que loucura, que é isso, gente? E o Senhor começou a falar com mais potência no meu espírito. E eu falei, gente, aí eu cheguei e falei assim, irmã, pedi licença para a pessoa que estava na minha frente e falei, irmã, já ungiram a tua casa? Ela já. Falei, eu estou falando do teu quarto. Aí a mulher desabou. Não, falei, porque o Senhor me mostra que tem algo dentro do teu quarto. Aí ela desabou mais ainda. Ah, porque tem um demônio que puxa os meus pés, tal. Falei, então vamos orar. Fomos, oramos, ganhamos aquela família para Cristo, permanece hoje, né, firme para a honra e glória do Senhor. Então a intuição é isso. O Senhor te dá a capacidade de você saber pelo Espírito aquilo que a sua mente humana jamais poderia imaginar. Ou impressão no Espírito. Ah, mas
Eu fico meio assim de chegar, entregar. Então eu falo, irmã, eu tive uma impressão no meu espírito, assim, assim, assim. Testifica? Não testifica. Ah, então tá bom. Vira as costas e vai embora, não fica se lamentando. Por quê? Porque a gente está em constante treinamento. A gente está crescendo de glória em glória. Vamos errar? Sim, muitas vezes. Quem nunca errou? Mas se eu não tentar, eu também nunca vou crescer. Nunca vou amadurecer nos dons. Então, é 2 pontos. Ou você se permite, ou você se fecha. E fica por aquilo mesmo. Aí temos a consciência. O que seria a consciência? É você discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a tua mente vai falar que é certo, mas o teu espírito vai falar que é errado. Por exemplo, vai ter o show do bonde do Tigrão. Eu vou. Não tem nada a ver eu ir pro show do bonde do Tigrão. E o teu espírito está falando, mas lá é o teu lugar? Mas eu só vou pro show? Eu só vou dar uma voltinha? Dentro de 4 paredes pode tudo. E o espírito está falando o quê? Não pode. Santidade. Não, mas eu estou casada, então eu posso tudo dentro de 4 paredes. Então a nossa mente, ela sempre vai querer um prazer que foge da palavra do Senhor. Mas não tem nada a ver eu ouvir músicas seculares. Mas você conhece a raiz daquela música? Quantas bandas têm pactos com Satanás? Quantas cantoras têm pactos com Satanás? Aí você está lá, bem deitada, ouvindo aquelas músicas. Hoje mesmo, meu vizinho ligou o som, aquelas músicas, sabe, inglês, de 300 anos atrás. Falei para meu esposo, meu Deus, como a mente da gente capta aquela mensagem e parece que desce o rolo. De 300 anos atrás. Como que não tem nada a ver? Se a música, ela ativa as tuas emoções. Aí você tá mal, você vai lá e põe algo para te deixar mais para baixo. Isso. O que o inimigo quer? Nos destruir. E aonde que ele vai conseguir? Na nossa alma. Não tem outro lugar. Então, a nossa mente vai falar, não tem nada a ver. Ô, Guilherme, sai da faculdade, senta ali e vai curtir a musiquinha ao vivo. O que vai edificar o teu espírito? Nada. Então, a gente tem que ter consciência do que é certo e do que é errado. Comunhão. Comunhão vai falar de intimidade com Deus. Ser um com Ele. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu fui para o culto, eu não senti nada. Eu vou orar dentro do meu quarto, eu não senti nada. Mas a palavra do Senhor nos fala o quê? Que nós não devemos andar por aquilo que nós sentimos. Por quê? Porque o sentimento é ligado à alma. Eu não preciso sentir Deus. Eu sei que Ele está comigo. Eu não preciso sentir arrepios para mim poder falar em línguas. As línguas são minhas. A Bíblia fala que Ele me deu para quê? Para a minha edificação. Eu não preciso... Não, irmãos. As coisas de Deus, como a Sol sempre usa, é muito natural. Sabe? A gente que acaba fantasiando as coisas. Que acha que para falar em línguas eu tenho que estar sentindo, que acha que para entregar uma palavra eu tenho que estar rodando no manto. Não, queridos. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. A gente tem que entender o que a palavra do Senhor está falando. Para quê? Para que quando alguém não chegar naquele fuzuê e você achar que é de Deus quando não é. É alma purinha na terra. Entende? Então a gente tem que discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito. Então eu não preciso sentir. Por quê? Porque o sentimento está na alma. Eu preciso crer em espírito e em verdade. Então, nós não podemos tentar adorar a Deus com a força do nosso braço. Porque não vai dar bom. Porque a palavra é muito clara. Deus, Ele é espírito. Eu não posso adorar a Deus na minha alma.
Porque a alma é o que eu sinto. Então, se eu não estou sentindo nada, eu não vou adorar. Se eu não estou sentindo nada, eu não vou bater palma. Se eu não estou sentindo nada, eu não vou dar glória, eu não vou dar aleluia. Simplesmente eu vou ficar. Entende? Porque isso é o quê? É a nossa alma. Mas quando eu sei que eu devo adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a gente vai buscar essa conexão com o Senhor. Quanto mais eu vou me entregando ao Senhor, mais a nossa conexão vai ficando o quê? Forte. Mais o meu espírito vai ficando sensível. Mas se eu não tenho, é igual uma academia. Cheguei ontem na academia, quero sair com tudo durinho. Não vai acontecer. Você vai hoje, ai, amanhã não quero ir mais. Aí você vai arrastando. Não, mas eu não quero mais. E você vai indo. E você vai indo. E você vai indo. Quando você vê, o resultado está aí. A oração é a mesma coisa. Se você não se esforçar, se você não vencer a tua carne, você não consegue. Como eu disse, a responsabilidade é nossa, não é de Deus. Deus ele está todo tempo nos esperando, mas a responsabilidade é nossa. Então, como eu falei, o que nos impede de sermos usados pelo Senhor é o orgulho. Se a humildade é uma característica do Espírito, o orgulho também é. Provérbios 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. A humildade é uma característica daqueles que têm a natureza do cordeiro. Ou seja, se eu caminho na humildade, o meu espírito está na semelhança do cordeiro, manso e humilde. E se eu caminho no orgulho, eu sou semelhante à serpente, que é sargaz e soberba. Então, precisamos, sabe, ser humildes como Jesus. Precisamos ser manso como Jesus. Precisamos, sabe, ter a natureza do cordeiro em nós. Arrancar a natureza da serpente e nos revestir da natureza do cordeiro. Como eu disse, os dons vai atuar no meu espírito e o fruto vai atuar na alma. Mansidão, longanimidade, todos os frutos que se encontram lá em Gálatas é para se manifestar na nossa alma. Por isso que nós precisamos buscar transformação todos os dias da nossa alma. Aí o que acontece? Muitos eles não entendem aquele versículo, Senhor, Senhor, mas no seu nome eu profetizei, eu falei em línguas, eu curei os enfermos. E o que o Senhor fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade ela é alojada na nossa alma. Então, queridos, não vai nessa viagem não, porque a irmãzinha está ali, a profetisa do Senhor. Ora em línguas, bota a mão, acontece. Não vai nisso não, porque a Bíblia nos ensina muito bem. Conhecereis a árvore pelo fruto. Qual é o fruto que aquela pessoa está manifestando? O fruto da discórdia? O fruto da confusão? O fruto do adultério? O fruto da fornicação? O fruto da mentira? Logo o Espírito Santo não tem parte com ela. Porque a Bíblia é muito clara. Conhecereis a árvore pelo fruto. Se eu estou em Cristo, eu tenho que manifestar a natureza do Cordeiro. Mas se eu estou debaixo de uma atmosfera de orgulho, logo os meus frutos serão ruins. Então não é porque a pessoa fala em línguas,
não é porque a pessoa entrega a profecia, não é porque a pessoa ora e o enfermo levanta. Ei, não se engane. Satanás, ele tem poder. A nossa alma tem poder. O livro que eu indico, O Poder Latente da Alma. A nossa alma tem poder. E muitas pessoas atuam na alma e acham que é o espírito. O poder latente da alma, o Atmani. Leiam esse livro, irmãos. Porque a gente está vivendo um tempo onde há uma atmosfera de engano muito grande. As pessoas, elas se iludem, porque a Joaninha ali ora em línguas, rodopia, entrega a profecia, fala a revelação. Gente, o diabo também sabe de tudo isso. E se você não tiver discernimento, a pessoa está ali com a mão na tua cabeça e está te pitimbando mais ainda. Está te deixando pior do que você chegou lá. E aí você, meu Deus, que canseira. Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendo. Retroceda. Faziam. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Então é muito sério. Se a gente não tiver discernimento de espíritos, a Bíblia fala que até os escolhidos serão enganados. Às vezes você acha que é uma bênção a oração que você está recebendo, mas é puro engano, pura feitiçaria. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Então a alma, ela possui 3 funções básicas. A mente, que vai estar ligado ao entendimento racional, pensamentos e informações, que nós chamamos a central de dados. A vontade, que é decisões, escolhas e livre-arbítrio, que é a central de comando. E as emoções, que são a reação aos acontecimentos da nossa vida. Então, para cada acontecimento da minha vida, eu vou ter o quê? Uma reação. Seja ela boa ou seja ela negativa. A alma, ela nos impede de servir a Deus. A alma, ela nos afasta de Deus. O processo de santificação é preparar a nossa alma para sermos usados por Deus. Então, o processo de santificação é preparar a nossa alma para que nós venhamos ser usados por Deus. E o que nos tira dessa graça de Deus é as anomalias da nossa alma. Todas as coisas, elas ficam armazenadas na central de dados, que é a nossa alma. E com isso, ela vai o quê? Deformando a nossa alma. Ela vai deformando a nossa imagem. Exemplo, quando eu era criança, eu morava em Foz do Iguaçu. Eu perdi o meu dedo num acidente doméstico. Eu tinha entre 4 e 5 anos de idade. E quando eu cheguei na escola, minha mão estava enfaixada, o que a minha professora fez? Olha só, irmãs, eu vou fazer 40 anos. Olha o tempo. Fez uma roda e me colocou no meio. Quando ela me colocou no meio, eu falei, não acredito. Ela falou, eu quero contar uma história para vocês, de uma menina que sofreu um acidente doméstico na casa. Eu já baixei a minha cabeça e comecei a chorar. E ela pegava a minha mão e ia passando. Aí uns falavam, coitadinha, outros olhavam assim, coitadinha, né? E assim foi com toda. Quando eu cheguei em casa, eu só sabia chorar. Eu falei para minha mãe, eu não quero mais. Ela, mas o que aconteceu? Eu falei, não quero mais para a escola, não quero mais para a escola. E isso ficou armazenado na minha central de dados. Isso ficou por muito tempo, irmãos, dentro de mim. Então, assim, eu ia conversar com alguém, eu escondia minha mão, eu disfarçava, eu mexia mais com a esquerda, tanto é que eu tenho mais habilidade com a esquerda do que com a direita. E um dia, eu vim fazer faculdade em Vilhena, isso em 2012. Olha quanto tempo se passou. E estávamos numa aula de psicologia. E a minha professora nem cristã era. E tá ali, começou numa dinâmica.
E meu coração começou a acelerar. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E ela falou, eu quero que você escreva no papel os medos, os traumas que você tem. E eu fui escrevendo. Só que eu não esperava que nós íamos ler na classe. E quando chegou a minha vez de ler, eu não consegui ler. Eu chorava muito. E aí me acalmaram e eu peguei o meu papel e eu fui contar o que havia acontecido comigo. E aquilo ali foi um libertar para a minha vida. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades por conta desse trauma que estava alojado dentro da minha alma. Eu não conseguia romper. Quando falava, vai para frente, apresentar trabalho, eu sabia que teria que pegar com um papel assim. Eu falava, não, eu não venho amanhã. Ah, mas por quê? Não, eu não venho. Então, a vida toda foi o quê? Dando desculpas, fugindo de um trauma que eu tentei enterrar, mas o trauma estava vivo dentro de mim. Então, não tem como a gente querer enterrar algo que ainda está vivo dentro de nós. Não tem como. A gente não vai avançar. A gente não vai romper. E aí, quero contar uma outra experiência. Aí viemos para Rondônia, para Cerejeiras, e eu tinha aproximadamente entre 8 e 9 anos de idade, que eu me recordo. E aí, todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu falava para minha mãe, você não é a minha mãe. A minha mãe vai vir me buscar. E você vai ter que prestar conta, entendeu? Da surra que você me deu, do dedo que eu perdi. Eu falava para minha mãe toda a vida calada. Acontecia uma briga, eu falava, você não é a minha mãe. Minha mãe vai vir me buscar, minha mãe vai bater no portão. E beleza. E com isso eu fui crescendo, mas a rebeldia era muito grande na minha vida. Então eu fazia de tudo para chamar a atenção da minha mãe. Não pinto o cabelo de vermelho, eu ia e pintava. Não fura a orelha, eu ia e furava. Não põe piercing no umbigo, eu ia e colocava. Fazia de tudo para chamar a atenção dela. Em 2010 eu fui fazer um concurso em Porto Velho. E aí eu estava nesse concurso, eu fui fazer esse concurso, aí fui para casa dos meus parentes, eu estou lá lavando louça. Aí minha prima olhou para mim e falou, nossa, mas você e a sua irmã são muito diferentes. Aí eu virei assim e falei, ah, menina, é porque a gente é porque eu sou adotada. Ela olhou para mim e falou assim, pois é, menina, eu fiquei sabendo dessa história. Aí eu parei e falei, como é que é? Hã? Aí ela parou, eu falei, não, você vai sentar e você vai me contar o que você sabe. E ela pegou e me contou a história dela. E aí o que eu fiz? Cheguei em Vilhena, arrumei as minhas coisas na casa e falei, Deus, cadê os seus profetas? Cadê as suas revelações para a minha vida? Vamos fazer o seguinte? Você agora no teu canto, agora eu vou me descobrir. Eu vou saber quem eu sou. Porque até agora minha vida foi uma mentira. Achei que eu era filha do meu pai, da minha mãe, não sou. Então quem eu sou? E fui para o mundo. Fiquei 10 meses afastada da presença do Senhor. Foi o suficiente para Ele falar comigo em sonho. E eu retornar rapidinho. Só que foi o que, irmãos? Foi um processo. Eu precisei chamar pessoas para estar orando comigo. Por quê? Porque eu precisava sentar com os meus pais. Eu precisava resolver esse assunto. Esse assunto não poderia ficar ao ar e fazer de conta que nada aconteceu. E quando eu fui sentar com os meus pais, conversar com os meus pais, minha mãe negou, falou que não, que tudo era uma mentira. E eu olhei para o meu pai e falei, pai, o senhor como servo do Senhor, o que o senhor me fala? Aí ele olhou para minha mãe e falou, bem, conta a verdade para ela. E aí contou a verdade, sabe? E tudo se resolveu. Mas o que eu quero trazer? Irmãos, eu tinha 8 anos quando eu comecei a tacar essa verdade na cara da minha mãe. O que você sabia, Ana? Tudo fica armazenado na nossa alma. Depois, tudo começou a fazer sentido. A minha agressividade, o porquê que eu queria, o porquê que eu me sentia rejeitada. Mas a questão de eu me sentir rejeitada não era da minha mãe. Era da minha mãe biológica, porque eu fui rejeitada. Então, assim, aí o quebra-cabeça começa a se formar. Eu falo, uau. Então,
Hoje não tenho problema de falar nesse assunto, para honra e glória do Senhor, sou curada, sou tratada, amo os meus pais, amo a família que Deus me deu, sou grata ao Senhor por isso. Mas o que eu quero dizer? Não adianta, irmãos. Cada ação nossa, cada reação nossa tem uma raiz por trás daquilo. Então não adianta a gente querer fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. E outro testemunho que eu quero contar. Fizemos um seminário de libertação, de sexualidade lá onde eu estava em Balneário. E aí eu ministrei, e aí uma moça me chamou. Falou, vem cá, eu sinto que você tem que orar pela minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá então. Falei, e agora, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Eu não sei nem como iniciar a oração. Aí eu segurei na mão dela. E o Senhor me fez orar pela gestação dela. E eu comecei, pai, o primeiro mês, a fecundação, primeiro mês, segundo mês, pá, cheguei no 7º mês. Quando eu cheguei no 7º mês, a menina pipocou. Uf, caiu no chão, começou a gritar, e ali eu comecei a ministrar ela. E o Senhor começou a me trazer. Que ela tinha sido, que a mãe dela tinha tomado remédio para tirar ela, e que ela tinha nascido de 7 meses. E começamos a ministrar ali, ministrar. E depois ela levantou, eu fui conversar com ela, e ela falou para mim que realmente ela tinha nascido de 7 meses, e que ela sabia que a mãe dela tinha tentado tirar ela, mas não sabia o tempo, né? E assim, e hoje ela está liberta, curada e casou. Então, assim, a alma dela estava naquele sofrimento, sabe? Naquela angústia de morte, porque virava e mexia, a menina queria se matar. Virava e mexia, a menina não se posicionava. Então não adianta, irmãos, tudo fica alojado na central de dados da nossa alma. Tudo. Não adianta a gente querer fugir. A gente precisa resolver as coisas. Então, na nossa alma estão todos os registros. Todos. Se você foi gerada dentro de um ventre, aonde você foi rejeitada, aonde foi tentado te abortar, aonde o pai não assumiu o que era para ser assumido, eu faço isso com meu filho. O meu filho foi rejeitado pelo pai quando estava na barriga. E hoje é nítido você olhar para ele e você ver o buraco da paternidade no coração dele. É muito forte. É muito forte. Então, exatamente. Por quê? Porque na Terra, a mãe representa o Espírito Santo. O pai, a paternidade do pai vai representar quem? Deus. Então, dificilmente, se não for tratado, se não for curado, dificilmente vai ter um relacionamento com Deus. Tem um problema com a minha mãe. Dificilmente você vai ter um relacionamento com o Espírito Santo se você não for tratado. Então, a nossa alma, ela precisa estar livre de toda impureza. É a alma que dá voz à mensagem. O meu espírito recebe a mensagem, a minha voz vai dar a alma e o meu corpo vai manifestar. É simples assim. O Senhor vai falar contigo no teu espírito. Agora, se a tua mente está perturbada, se a tua mente está confusa, você não vai conseguir discernir a mensagem que o Senhor está liberando. E aí você vai ficar, ai meu Deus, por quê? Porque vai manifestar no teu corpo. Não tem para onde, né, fugir. Então, toda mensagem, ela precisa vir do Espírito e não da alma. Tudo que começa na alma, ou é meu, ou é diabólica. Então, nós não podemos nos enganar. Todos nós, irmãos, nós temos alguma deformação na nossa alma. Todos nós. Por isso que nós precisamos do quê? Buscar essa transformação de glória em glória. Por isso que a nossa mente ela tem que ser transformada pela palavra do Senhor. Somente a palavra pode nos transformar. Como eu disse, a alma é responsabilidade nossa. Deus ele não vai interferir em nada que diz respeito à tua alma. Nada.
A alma é responsabilidade nossa. Pode. Sim, exatamente. Sim. Por isso que ele nos deixou a palavra. Porque é essa palavra que vai o quê? Transformar a sua alma para você ter o um encontro com o Senhor Jesus. Entende? Porque a tua alma vai receber um corpo glorificado. Então é a tua alma que vai ter esse encontro com Jesus. Porque o espírito vai voltar para ele. Então, pessoas cheias de dom, mas a alma quebrada, ela não está pura, ela não está santificada. Então, não adianta você ser uma pessoa dotada de todos os dons, se a tua alma for quebrada. Não adianta você ganhar no mundo espiritual e você perder aqui na terra. Ah, mas como? Inimizades, contendas, brigas, sabe, porfias. Então, tudo tem que estar muito alinhado. Espírito com alma, alma com espírito, tem que estar tudo alinhado. Tudo tem que passar pelo processo da santificação. Então, o corpo. O corpo, ele tem 3 funções básicas, né? Ele capta as informações, que seriam os 5 sentidos, o instinto, né, de sobrevivência, instinto de autodefesa, instinto sexual, instinto respiratório e digestivo. Então, tudo que o Senhor fez foi bom. Só que com a queda do homem, o que aconteceu? Esse instinto sexual, que era para ser vivido dentro do casamento, dentro daquela união, guardada pelo Senhor, o que aconteceu? Virou de pernas para o alto. Porque é adultério, homossexualismo. Então, assim, algo que o Senhor criou para ser vivido no casal, no casamento, depois da queda, o negócio desandou. Então, tudo que Deus fez foi muito bom, mas a queda do homem foi a porta para o pecado e trouxe transfiguração para a nossa alma. Então, o que traz a transfiguração para a nossa alma? O pecado. O pecado nos deforma. Então, o resultado de uma vida de libertação é santidade no espírito, santidade na alma, que envolve o comportamento, e santidade no corpo. Então, nós precisamos andar nesse alinhamento. Santidade do espírito, santidade do corpo e santidade da alma. Às vezes não adianta a gente querer viver só a santidade externa e esquecer da interna. Tem que ser um conjunto, tem que ser um alinhamento. Espírito, alma e corpo. Sempre começando de cima. Do meu espírito, para minha alma e para o meu corpo. Então, vemos pessoas santificadas no corpo, mas a alma são paralisados por causa de ferida, por causa de mágoa, de ressentimento, de traumas e de ódios. Não adianta, como eu falei, tanto dom, se você não permite que o fogo do Espírito venha transformar a tua alma. Então, se eu tenho um problema com a irmã Solange e vou orar pela vida da Cida,
automaticamente a mensagem que eu vou liberar para ela não vai ser uma mensagem pura. Por quê? Porque eu estou com o meu coração amargurado, porque eu estou com raiva, porque eu estou com ódio. Então a mensagem ela vem pura para o meu espírito, mas na hora de eu transferir para minha alma e liberar sobre a vida da Cida, ela vai vir o quê? Com deformidade. É aí que nós chamamos do quê? Do dom contaminado. O que seria um dom contaminado? É quando a pessoa ela tá com raiva, tá com ódio, tá com ira, entendeu? Não libera perdão, mas quer orar pela vida dos outros. Não resolveu a sua alma, não busca a transformação e a santificação da sua alma, mas se acha no direito de estar botando a mão na cabeça dos outros, toda pitimbada, e entregando palavras. O Espírito está ok, ela vai receber o rolo completo do Espírito Santo. Mas na hora de transferir essa mensagem, a alma dela está toda desconectada, está toda desfragmentada. Que tipo de mensagem vai chegar para ela? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a Bíblia fala, precisamos conhecer os frutos. Precisamos conhecer os frutos daquela árvore. Como eu falei, o que seria um dom contaminado, né? Então a gente vai ver a diferença do dom e do talento. Dom na Escritura é uma manifestação espiritual. O dom, ele é um presente de Deus. O Senhor nos dá presentes. Para quê? Para ser usado. Eu não gostaria de ganhar uma roupa. Ela não gostaria que eu ganhasse uma roupa dela e simplesmente deixasse no meu guarda-roupa. A pastora Rose me deu um presente, mas deixa lá pegando mofo. Não. Eu tenho certeza que ela ia se alegrar e falar, nossa, como a Ana gostou daquele vestido, menina. Olha como é que ficou lindo nela. Olha como a Solange gostou do sapato que eu dei para ela. É a mesma coisa Deus. Deus, ele nos dá presentes. Mas aí, eu não me permito ser usada. Eu não me permito, sabe, ser moldada, ser lapidada. Entende? É a mesma coisa com Deus. Aí Deus te presenteia com algo. Você simplesmente deixa ali. Quando Deus quiser me usar, Ele me usa. Não, minha filha, não é assim. É você que tem que ter esse desejo, é você que tem que buscar, é você que tem que conhecer os sinais que o Senhor vai liberar sobre a tua vida, não é Deus. A parte de Deus está tudo resolvida, a questão é a nossa parte. Então eu não posso servir a Deus com a minha força. Servir a Deus, eu preciso servir a Deus com a força dele. Porque todas as vezes que eu fizer alguma coisa na força do meu braço, eu vou me cansar. E eu vou largar. Agora, se eu pego aquela palavra e falo a alegria, espírito. Alegria, espírito. A alegria do Senhor é a minha força. É diferente, irmãos, do que você querer fazer as coisas no reino com o teu braço. Porque você vai se cansar. Você vai buscar o reconhecimento das pessoas e você não vai ter. Você vai se enfadar. O que você vai fazer? Você vai chutar o balde. É isso que vai acontecer. Mas quando você fala, Senhor, é na tua força, é na tua alegria que eu preciso romper. Você rompe, você vai, você avança, porque não está sobre você, mas está sobre Ele. Como aquele versículo bíblico fala, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Cristo Jesus. Tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. É Cristo, irmãos, não é nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. E o que é o talento? O talento é a capacidade humana que aquela pessoa tem. Talento de cozinhar, talento de fazer uma unha, talento de organização. Isso são o quê? Talentos naturais. E o dom não. O dom é algo espiritual. É um presente que o Senhor lhe dá.
Quem me passou foi a pastora Magda. Ela, ela que me passou. Ah, tá. Ah, entendi. Pode passar, Alisson. Então, aqui nós temos os três céus. No terceiro céu está o teu espírito. Diga, no terceiro céu está o meu espírito, que é onde você se conecta com Deus. É ali que está o teu espírito. Deus se relaciona com você ali, no terceiro céu. E é ali que manifesta os dons. No segundo céu está o fruto, que é a tua alma. É ali no segundo céu. A tua alma se encontra ali. Oh, glória! E o primeiro céu é a terra. É onde está o nosso corpo. É onde acontece a manifestação. Pode. O primeiro céu é o teu espírito. Espírito. Último. Espírito. O corpo. Amém. Então, não necessariamente porque se eu tenho um dom de tocar, por exemplo, ele vai se manifestar na alma e no corpo, porque ele é um talento que eu tenho, mas ele vai se manifestar. Agora, se eu tenho um talento artístico para interpretação, por exemplo, ele vai começar na minha alma, mas ele vai terminar no corpo. Então, não necessariamente é só num ou no outro. Agora, os dons, não. Os dons espirituais, eles se manifestam no espírito, tá? No espírito. Pode. Tá. Terceiro céu, o espírito. É onde você se relaciona com Deus. O segundo é a alma. É onde manifesta o fruto. E o primeiro é o corpo, a manifestação. Ah, sério? Então, Deus libera a mensagem ali no terceiro céu. Se a minha alma tiver alguma deformidade, vai ser manifestado com deformidade. Mas se a minha alma ela está intacta, se a minha alma está buscando essa santificação, a mensagem ela vai chegar pura. Ela vai chegar conforme o Senhor liberou. Tudo vai depender da minha alma, do meu estado, como eu vou estar. Por isso que a gente tem que buscar na palavra do Senhor. Pai, aqui está as minhas emoções, aqui está a minha mente, transforma a minha mente na tua palavra, alinha as minhas emoções, me muda, me transforma. A gente tem que estar buscando. O papel é nosso, não é do Senhor. Então Deus, ele fala no Espírito, mas a sua voz, a intimidade, é para quem está vivo no Espírito. E Deus, ele vai falar de muitas formas, né? Deus fala através da intuição, Deus fala pela tua palavra, Deus fala através de um louvor, através da vida de um irmão, né? Então, Deus, ele tem maneiras para estar falando com a gente, através de uma planta, como o Senhor já falou comigo, de um pé de hortelã. Então, o Senhor, ele sabe o meio de falar com os filhos dele. Mas, como eu falei, a voz do Senhor é para os filhos, para aquele que tem o Espírito vivo dentro dele. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. Então, Deus, ele vai falar com o vivo, não com o morto. Se o meu espírito está morto, se eu não tenho Cristo, não é Deus que fala comigo. Ou é a minha alma que fala comigo, ou é os demônios que atuam ali no segundo céu.
Pode, se eu não souber, minha pastora tá aqui. Uhum. Sim, entendi. Uhum. Não, não é Deus. Sim, aham. Sim, sim. Não, não é Deus. É a alma dela. Sério, essas coisas. Meu Deus. Pode. É. Então, assim, é sério, gente. Isso, né? Isso é muito sério. Porque a gente ouve falando muito também. Não, eu não preciso congregar. Entendeu? Mas a minha casa está aberta ali para eu receber as pessoas para mim orar. E a Bíblia fala o quê? Que nós temos que congregar. A gente tem que fazer parte de um corpo, né? Porque o braço não vai andar sozinho, a cabeça não vai andar sozinha, a perna não vai andar sozinha. Não, a gente tem que fazer parte de um corpo. Então, o dom que não provém do Espírito não é dom, é o engano. Deus não opera com o poder da alma do homem. Quando nascemos de novo, nós nascemos no Espírito Santo. Deus opera pelo Espírito Santo e pelo nosso espírito renovado. Ele não tem nenhum desejo de usar o poder da nossa alma. Desde a queda, Deus proibiu o homem de usar novamente o seu poder original da alma. Esse é um trecho que está no livro O Poder Latente da Alma. Então, desde a queda do homem, Deus proibiu o homem de usar o poder da alma. Porque a nossa alma tem poder. Só que está proibido. Ah, mas quem usa? Os bruxos, os videntes, a cartomante, o espírita. Eles não operam no nível de espírito, porque espírito é para quem tem o Senhor. Para quem é salvo, né? Para quem tem, o espírito está vivo. Mas eles operam debaixo do poder latente da alma, porque a alma tem poder. Só que o Senhor proibiu de usarmos esse poder. Então é muito simples, a bruxa está aqui e se locomover para lá. Isso é real, isso existe. Ela faz isso como? Pelo poder da alma dela. Por isso que precisamos discernir o que é alma e o que é espírito, para não sermos enganados. Atos 16, quero que vocês leiam na residência de vocês, capítulo Atos 16, do 16 ao 40. Vai falar da jovem pitonisa. Eu gosto muito desse texto porque ele traz uma. Atos 16, 16 ao 40. Esse texto, ele traz algo assim, sabe, muito claro e muito profundo. Uma jovem que era escrava do seu senhor. E ia passando Paulo e ela gritava: ali vai dois homens de Deus. A mensagem estava errada? Atos 16. Não. Versículo 16.
Isso, ao 40. Então a mensagem que ela ia anunciando não estava errada. Realmente ali ia 2 grandes homens de Deus. Mas a fonte que ela liberava era uma fonte contaminada. Porque não veio do Espírito aquela revelação. Veio da alma dela. Tanto é que Paulo volta e repreende o espírito maligno que usava aquela jovem. Então, não é porque a pessoa liberou uma palavra sobre a tua vida, que aparentemente parece vir de Deus, significa que é de Deus. Se você não tiver discernimento, a pessoa está ali te entregando algo, mas pelo poder da alma dela. Então a gente precisa buscar discernimento, precisa buscar confirmação. Pai, eu vi aquela palavra assim, provém do Senhor, fala comigo, me mostra. Porque comigo, eu vou falar comigo, acontece o seguinte, Deus me ministra primeiro, depois Deus levanta alguém para confirmar aquilo que ele já falou comigo. Comigo, isso é... E confirma, isso é comigo, irmãs, né? Isso é experiência minha. Então, assim, não fico confundida. Por quê? Porque era algo que eu estava orando no meu secreto. E, de preferência, oração em línguas. Vou orando no meu secreto. Pai, assim, 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 assim. E o Senhor, entendeu? Levanta pessoas para me confirmar aquilo que Ele falou comigo. Então, eu sei, opa, é do Senhor. Como também já veio pessoas me falando umas coisas que eu falo. A gente ouve por educação. Mas a vontade de falar, ó, em nome de Jesus, para agora com isso. Isso não é de Deus. Então a gente tem que ter discernimento, sabe? Exatamente. Vamos parar com isso que está ficando feio, que isso não é de Deus. Então deixa eu avançar. Então o livro O Poder Latente da Alma, do Atmani, traz que a obra do diabo hoje em dia é despertar a alma do homem. Não, eu estou lendo. O Atmani traz no seu livro O Poder Latente da Alma, que a obra do diabo hoje em dia é despertar o poder da alma do homem e liberar esse poder que está no seu interior como uma falsificação do poder espiritual. Essa é a obra do diabo. Despertar esse poder na tua alma para ser uma falsificação do poder do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos buscar o discernimento de espíritos. Então, no meu espírito atua os dons. Na minha alma, os frutos. E no meu corpo, saúde. Se eu estou em alinhamento, se eu estou buscando santificação, o meu corpo ele recebe saúde. Amém? A alma, fruto. O espírito, dons. Então, o que acontece? Nós fomos ensinados que tudo é a vontade do Senhor. Estou lá na página 35 já. Mas uma coisa é saber e controlar. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus não pode controlar todas as coisas. Exemplo, Deus não pode controlar o seu fracasso. Deus não pode controlar a sua desgraça. Deus não pode controlar a sua infidelidade. Deus ele não pode. Olha só, por quê? Porque essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é tua. Deus ele não pode controlar teu fracasso, a tua derrota, a tua infelicidade. Ele não pode controlar isso. Quando Deus ele fez Adão, a humanidade, ele tira de Adão a mulher, certo? A mulher foi tirada de Adão. Então, o homem, ele carrega a semente.
A mulher, ela vai carregar o ventre, né? O útero dela. Quando o homem ele tem relação com a mulher e vem o filho, o que a gente precisa entender? Que o homem ele tem o poder criativo dentro dele. O homem ele tem o poder criativo dentro dele. Esse poder criativo está em nós. Quantas pessoas têm o poder de criar as coisas? A gente fala, uau, a Márcia mesmo, ela cria as coisas. É impressionante. Sim, você tem o dom da criatividade. É impressionante como ela cria, não tem? Só que, exatamente, expressa através da arte. Mas não foi Deus que quis. Entende? Por exemplo, vou usar esse exemplo aqui. O homem fértil foi se deitar com uma mulher que estava no seu período menstrual, no seu período de fecundação, né, do óvulo. E ali acontece que veio um bebê. Muitas pessoas falam assim: ah, mas como que é a vontade do Senhor? Essa criança está passando fome. Ah, como que Deus permitiu esse nascimento? Só que, irmãos, a mulher estava fértil. O homem está com o sêmen bom. O que vai acontecer? Vai fecundar. Vai fecundar. E a mulher, ela vai o quê? Ela vai engravidar. O Senhor pode controlar o desejo sexual deles? Não pode. Então vai gerar. Exatamente, vai gerar. Agora é responsabilidade do Senhor cuidar daquela criança? Não. A responsabilidade é dos pais. Não é de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas. Mas aí estou lá com o meu namorado. Vamos ficar junto. Eu engravidei. Ah, mas foi da vontade de Deus. Não, queridos. O problema é que a gente foi ensinado que tudo é vontade de Deus. Negativo. Não foi vontade de Deus. Você estava fértil. O homem estava fértil. O que vai acontecer? Deus vai descer ali e vai falar, não, você vai engravidar. Não. Entendeu? Deus ele não tem responsabilidade com isso. É claro. Deus... Exatamente. Então, assim, a responsabilidade é de quem? É minha. Eu não posso colocar Deus na minha infantilidade, na minha imaturidade. Não, foi eu quem procurei. Foi eu quem quis. Deus, nós temos o quê? O poder criativo dentro de nós. O homem, ele traz a semente. Se a semente caiu em terra fértil, meu querido, já era. Vai engravidar. Então, a responsabilidade não é de Deus. Deus, ele não vai controlar o seu desejo sexual. Se você está ali, não vai controlar. Então, como eu falei, né? Não é de Deus, é nosso. A responsabilidade é nossa. Deus, ele conhece todas as coisas, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha de deixar meu filho passar fome. A responsabilidade é minha de não educar o meu filho. A responsabilidade é minha de não ensinar o caminho para o meu filho. Não é de Deus, é minha. A responsabilidade da minha alma é minha e não é de Deus. Amém? Alguma dúvida? Pode passar, Alisson. Não. Então aqui nós vemos uma alma totalmente desfragmentada. O que seria uma alma desfragmentada? Fragmentada. Eu larguei meu papel aqui. Aqui é a sua alma. Só que aí você teve um trauma lá na sua infância. E você não superou esse trauma. A sua parte da sua alma está lá. Aí você tem uma amizade aqui, mas você e sua amiga brigaram e não se resolveram. Outra parte da sua alma está aqui. Aí vim para a igreja. Eu ficar debaixo do... Deus que me perdoe daquela mulher. Larguei outro pedaço da minha alma ali, entrei em rebelião. E ó, na liderança. Aí arrumei um namorado e ele me traiu. E eu não consigo romper isso. Tá ali.
outro pedaço da minha alma, paralisado ali. Sobrou o quê? Vamos supor que sobrou esse tiquinho aqui, ó. Sobrou esse pedacinho aqui. Que é o pedacinho que ainda que me faz permanecer capengando na presença do Senhor. Mas o que o Senhor, Ele quer? Eu pego a mesma palavra que Ele falou para o pessoal quando Moisés foi até Faraó. Não vai ficar uma unha para trás. Queridos, nós não podemos deixar uma unha, um pedacinho de cutícula na mão de Satanás. Para que ele não venha contra nós. Para que ele não faz duabilidade, professora, que fala? Duabilidade? Duplicar a alma? Para que ele não faça da nossa alma dualidade. Uma hora é a Ana Paula sorrindo, né? Outra hora é a Ana Paula cansada, não aguento mais, vou chutar o balde, entende? A gente tem que andar em constância. A caminhada é fácil? Não é, Jesus falou que não seria fácil. Mas quando a gente entende que a nossa luta é com a nossa alma, irmãos, a gente já andou 60%. Porque o Espírito está pronto. A nossa luta é com a nossa alma nos impede de romper, a nossa alma nos impede de ser curada, a nossa alma nos impede de avançar. Amém? Alguma dúvida? Falem agora. Ou cale-se para sempre. Alguma dúvida, gente? Pode falar. Pode passar, Alisson. Mulher. É espírito familiar que irmãos, vamos colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração agora. Deixa eu só ver o horário.